Vamos começar, bem-vindos ao nosso treinamento. Maxi Desenvolve Week, uma semana de treinamento para a gente deixar tudo no eixo, alinhar os conhecimentos e trazer os profissionais para um pouco de bate-papo, um pouco de relacionamento. E é assim que a gente também vai ganhando repertório, né? Hoje o nosso foco é o treinamento dos nossos colaboradores. Maxi desenvolve, então, um treinamento feito para vocês. Nós temos 5 treinamentos que estão sendo desenvolvidos esse ano. Fico muito feliz de que um deles seja interno e outras dúvidas podem chegar, outras demandas também. Essas são as primeiras que a gente mapeou. Então, a gente partiu de flow, áudio, hoje a gente está em luz. Amanhã a gente vai falar um pouquinho de imagem, projetos com o Paulo que está aqui e também captação com o Ivânio. Então, a ideia é que a gente realmente possa oferecer um treinamento assim, inicial, básico, trazendo os novos coordenadores aqui com a gente. Nosso objetivo é isso, gente, foco técnico nesse momento, conectando o time comercial às áreas operacionais. Por isso que os nossos coordenadores estão aqui com a gente essa semana. Então, o foco é venda. E acho que as perguntas que vocês fizeram ontem sobre vendas foi muito legal. Porque, com certeza, o coordenador não está aqui para atrapalhar uma venda ou inviabilizar uma venda, mas sim para ajudar a dimensionar, ajudar a levantar um conjunto de informações que podem ajudar a gente a ser rápido ali nos orçamentos. Então, tragam mais perguntas hoje, se possível, porque acho que isso faz também a gente buscar essas respostas. Talvez a gente não tenha elas hoje, mas acho legal, por exemplo, uma pergunta ontem que foi sobre quantidade de equipamentos que a gente tem à disposição. Vocês estão com o flow aí aberto, né? Vocês conseguem ajudar também a gente a entender aquilo que a gente colocou aqui, se vai ser viável para uma data, para outra não, e por aí vai. Mas a ideia é que a gente tenha esse olhar de leitura técnica, tá bom? E isso vai fazer com que a gente tenha decisões mais consistentes, propostas mais assertivas e uma comunicação precisa com os nossos clientes. Hoje eu quero chamar o Leandro. Chegou no fim do ano passado, mas já era técnico da casa, já fez muitos eventos aqui com a gente. Então, muitos dos eventos que a gente vê aí, TikTok Awards, por exemplo, que é Case Maxi, foi o Leandro que fez o light design, operou e planejou e executou ali com muitos técnicos. Então, legal que a gente vai conseguir colocar alguns cases de luz, muito mais visual, né? Ontem, o papo de áudio ele é muito abstrato. E eu entendi que talvez a gente precise realmente desses equipamentos aqui na frente para a gente ver o efeito, ver funcionando, etc. E é isso, a gente começa, depois a gente vai melhorar. A gente pode pensar, quando a gente for realizar, por exemplo, aquele momento com as agências, né, onde a gente faz o showroom, ali deixar montado, convidar vocês para mais algumas explicações e também as novidades que forem chegando, equipamentos novos que estão sendo comprados, fazer um período de avaliação aqui com vocês. Não é só mandar o vídeo, a gente vai fazer isso, mas também entender os funcionamentos e por aí vai. Então é muito legal, acho que está chegando isso para a gente, né? Chega aqui com a gente, vou deixar o microfone para você. O cara merece palmas. Que só essa Valeu, foto gente. aqui, né? Valeu. Deixar esse passador contigo. Muito obrigado por vocês terem vindo. Interessante. Vamos aprender. Isso, na verdade, é um bate-papo, tá? Novidade para mim, mas vamos fazer juntos. Esse aqui sou eu. Como vocês estão vendo. Esse aqui foi um dos meus maiores eventos, TikTok. Mas foi isso, foi bem interessante, desafiador, projeto enorme, grandioso, não só para mim, mas acho que para a Max também, como um todo. E olhando assim hoje, eu fico muito feliz por ver essa foto. Isso aqui tem um vídeo aí, ó, esse daí. Isso daí foi uma noite de programação, tá em time-lapse. Tanto que tem um cara ali que ele me cumprimenta, ele está indo embora, e depois ele volta, eu ainda estou lá em pé programando. A madrugada inteira. Só para vocês entenderem um pouquinho como é sofrido e desafiador um trabalho, tanto para o pessoal de técnica, o pessoal que está operando. Então, a gente tem que valorizar muito isso. Isso daí eu deixei essa foto para a gente, só para vocês terem uma ideia. Não é muito relacionado à minha área, mas eu fico vendo isso, um painel dessa forma montado com esse conteúdo, e do nada, quando entra um show e tudo mais, como tudo muda. Isso daí é o mesmo painel, o mesmo conteúdo,
que é essa luz linda, maravilhosa. Então, como um conteúdo, uma coisa muda tudo, não só luz, muda todo o espaço, todo o ambiente, tá bom? Próximo. Vamos lá. Nossa lista de equipamentos, consoles e tudo mais, é o que a gente vai falar um pouquinho hoje. Vou começar falando sobre refletores que eu chamo de geral de palco, tá? Que são Fresnel e essas coisas. Então, vamos conversar sobre isso. Bora lá. Hoje na Max nós temos Fresnel 2000, esse Fresnel 350. Esse mini Fresnel, mas ele está meio desatualizado, tá? Mas a gente está procurando peças para consertar e tudo mais, e provavelmente a gente vai ter isso na casa também. E o Kobe LED. O Fresnel a gente usa muito para geral de palco, que é o Fresnel 200, que ele é bem limitado, tá? Ele só tem o quente e frio. Então acho que em custo-benefício ele atende muito bem. O Fresnel 350 é um dos melhores refletores que nós temos aqui para geral de palco, porque ele tem toda essa gama de cor RGBW e cian e magenta, se eu não me engano. Mas a cor dele é maravilhosa para foto e tudo mais. Esse é um refletor que a gente pode vender muito mesmo, porque a qualidade dele, de temperatura e tudo mais, é imbatível. Esse mini Fresnel a gente usa mais para exposição, então deixei eles aí só para a gente, quando a gente tiver uma opção de um pé direito baixo, alguma coisa. E ele vem com bandor, tá? E o Kobe é esse refletor feio, com esse negócio feio, mas baratinho, e a gente tem que vender. A gente tem cliente para isso. Tá bom? Se vocês tiverem perguntas, esse é o momento. Ô Leandro, sobre a distância de cada, por exemplo, tamanho de palco, distância de instalação de cada... Acho que tinha que voltar lá na imagem, né? Dos produtos, isso. De cada produto e modelo, como que você considera aquela questão ali de 1 metro? Todos eles trabalham assim? A questão dessas abas, como que geralmente é montado essa luz geral de palco? Quando eu penso numa luz geral de palco, por exemplo, tem uma conta simples que eu faço que é 1 metro, 1,5 metro depois do palco. Isso vai também depender do pé direito e tudo mais. Aí eu escolho um refletor, porque eu sou menos é mais. Não sou muito um negócio de quantidade, eu não gosto muito de misturar material. Então, se fosse, por exemplo, aqui, eu usaria o Fresnel 350. Por conta da distância, como ele tem o zoom, eu consigo ter tudo isso na mesa. Eu não preciso com um técnico lá. Tá bom? Tem uma pergunta. Vou fazer de aluno do estágio, tá? Boa. Porque talvez seja a dúvida de mais pessoas. Eu vejo que existe uma lente na frente do Fresnel, ou dentro do Fresnel, que não tem no Kobe. Qual que é o pensamento que eu tenho que ter na hora de vender um Fresnel? O que diferencia ele de um Kobe, por exemplo? O Kobe, ele já vem, a própria lâmpada dele, a lente dele já vem difusor. A lente do Fresnel, a gente tinha antigamente, que era o Fresnel e o PC. O PC era uma lente lisa e ela é um pouquinho mais focada. O Fresnel, por conta da lente, ele tem umas voltas, umas coisas. Isso dá uma sombra feia para a foto. Quando a gente vai tirar uma foto, a gente vê alguma coisa que tem um TV, tem alguma coisa, eu já não curto o Fresnel, porque você consegue ver essas sombras. Por exemplo, um outro aparelho que dá isso é um Hub 600. Eu consigo ver o desenho do LED, um pontinho preto. Dá para falar que o Fresnel tem uma luz dura? Não. 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 O Fresnel tem uma luz suave. E o Kobe? Também. São tudo mesmo efeito, não muda muito. Luz duro seria, por exemplo, antigamente a gente tinha umas lâmpadas quentes que era Cersei. Aí a gente mudava o foco, que era foco 1, foco 2, foco 5, foco 6. Aí mudava esse lance do foco. Alguma dúvida? Leandro, no caso de Fresnel, a gente está falando de luz de frente. Em qual situação usar um BSW ou um Force, ou enfim, qualquer outro que vai fazer essa função? Eu usaria muito, dependendo do... Lógico, né? Quando eu tenho uma luz muito forte de contra, um painel muito grande, eu preciso de mais luz. Então, aí, por esse momento, eu iria para o Forte. Um Move Profile, não só o Forte, nós temos outros aparelhos aqui, mas o Forte é um bom exemplo.
E o mini Fresnel em relação ao Fresnel de tamanho normal, qual que seria a principal diferença? É só peso ou tem também intensidade? Alguma Intensidade e coisa tudo. Ele é muito suave, ele é muito pequeno. Então, o efeito de luz dele não vai chegar nem próximo de um Fresnel 200. Mesmo apesar dele ser, acho que 150, não chegar nem próximo. Isso é mais para luz de exposição, em alguma coisa que você for fazer pé direito bem baixinho, que não vai ofuscar o olho de ninguém, não vai incomodar. A gente tem na casa também nossas soluções de elipsoidal, tá? Temos o Elipso 300, que é esse que ele vai de 15 graus a 30. Embaixo ali a gente tem uma referência de uma lente de 10 graus, uma de 15, uma de 24, 33 e 60. Todos os nossos elipsos hoje, a gente fez uma alteração de ETC, porque ele era uma luz, não era uma luz, ele era lâmpada. E a gente mudou, tirou tudo que é... Temos alguns hacks ainda de dimmer, mas hoje a gente está com tudo digital. Então a gente adicionou esse elipso ETC retrofit, que a gente só trocou a parte de trás do elipso ETC, que é um elipso super caro, e adicionou esse retrofit, aí ele ficou de LED, DMX, só que ele tem um porém, ele só é luz quente. A gente não consegue mudar essa temperatura de lâmpada dele, tem que colocar um corretivo, um CTB. E temos um mini elipso também, que a gente usa muito em exposição, temos ele na cor preta, branca. Com essa mesma também, temos também opções de zoom da boca, né? Que a gente chama de tubo, na verdade. Que é 19, 26, 36 e 50. Eu vou chamar essa parte aqui todos os refletores de LED. E isso aqui é muito simples, né? Par LED sem fio, com a wireless preta. A gente tem preta, branca, par LED normal, RGB UV. E a par LED UV também, que é outdoor. Eu não considero nenhuma desses refletores aqui UV, tá? Quando pedem alguma coisa em relacionada eu quero para simular uma lâmpada de UV, isso não passa nem perto. Isso vai deixar a desejar, a gente vai ter uma dor de cabeça muito grande. A parte de baixo, relacionada a P5, P3, strobo LED, isso é muito interessante, que a gente usa muito isso para fazer plateia. Então, temos todas essas opções para a gente fazer uma luz de plateia. Vai depender do valor, do dinheiro, do que for acontecer no evento, mas quando vocês fizerem um orçamento e descer para a gente, eu posso colocar qualquer desses refletores aqui, vai passar batido, a gente vai fazer uma entrega legal. É lógico, quando vai para um lado de... Quando a gente vai para um evento de medicina, alguma coisa que a gente precisa ter uma luz muito clara na plateia, eu vou sempre com BL, porque ela é uma luz muito soft, igual a gente está vendo aqui, ela não ofusca o olho, ela não incomoda, bem suave. Então a gente consegue deixar uma plateia bem gostosinha, como se diz. A strobo a gente usa muito no Contra, né, o que está aqui. Temos ela na opção Pixel, mas sempre quando nós vamos para a opção Pixel, a gente tem que pensar que a gente aumenta parâmetros de mesa e tudo mais. Então, dependendo da quantidade, quanto mais efeito a gente coloca nela, mais processamento eu vou ter. Aí é console, PU e tudo mais. Oi? A P5 e a P3. A P3 não aparece para a gente na tabela. Então, eu queria saber se tem alguma diferença de efeito, para saber se a gente cobra mais caro ou mais barato. Em relação ao valor, eu não sei, mas a P3 ela é bem menor. A luz dela é um pouquinho mais fechada. Tá? Ela parece uma par LED. E eu, para te falar a real, nem sei a quantidade que temos aqui, se compensa ter isso, mas vendeu como P5, provavelmente 120, temos bastante. Provavelmente seriam poucos diretores técnicos que vão falar assim, essa é uma P3 ou uma P5. Eles não vão conseguir ter essa diferença. Queria aproveitar, se der para a gente voltar um slide, Leandro. Uma dúvida que eu acho que pode surgir é quanto à diferença sempre do mini para o grande, né? Eu entendo que os mini elipso, eles são também mais voltados para a exposição. Ou não? Posso usar eles no ambiente normal também? Como é que funciona essa diferença? Nós fizemos até agora um evento que foi um desfile de Havaianas. E a gente teve que usar por conta do... Nós tínhamos um pé direito bem baixo. E por conta do corpo do elipso, ele ser bem maior. Não deu um resultado, mas nós tínhamos essa opção do mini elipso, tá?
ficou muito diferente a luz. Não foi um negócio, uma experiência legal. Tá? Pelo menos eu não achei. Porque a gente misturou um elipso normal, um 300, e colocamos um mini elipso. Aí, quando a pessoa saía dessa parte que estava com o pé direito, era bem baixo, imagina, ela levantava o braço, já tocava no refletor. Então, quando ela ia para a luz, a câmera e tudo mais, o resultado não foi muito legal. E aí, em questão de ângulo, aí vai variar da boca que ela tem ali da lente, né? Isso aí. Tá. Eu sinto que a gente vê muito mais também esses equipamentos em teatro, etc. Agora a pergunta, quando é que eu devo colocar um Fresnel e quando é que eu devo colocar, por exemplo, um elipso? Pensando que eu tenho assim, eu vou começar a fazer um projeto para um cliente que não me deu o esboço, etc. Como que o comercial pode pensar em grandes diferenciais entre um e outro ali na hora de estruturar? É um refletor totalmente diferente. Um elipso, para a gente fazer uma geral com elipso, eu teria que colocar um difusor nele, para ele ter uma luz mais suave. Porque ele tem a opção do recorte, né? A gente consegue desenhar uma moldura de um quadro com ele. Então, ele não é... Para geral, eu não recomendo. Então, mais corte e foco. Isso aí. Show. E a grande diferença do retrofit é que eu consigo colocar ele... Não, retrofit é porque nós temos um elipso ETC, que é a melhor marca que eu conheço. E a gente colocou essa opção do retrofit para ele virar LED. Tá, então nós temos todo o conjunto de lente de uma ETC no refletor de LED. Aí isso faz com que a gente tire um pouco o rack dimmer e outras coisas. Tudo. Uhum. Em todos eles a gente pode colocar as bocas conforme o ângulo que foi requisitado, é isso? No 300 não. O 300, o zoom dele, a boca dele é uma lente que você puxa para frente, para trás e você regula no direto no refletor. Os outros é opção de boca. Leandro. Oi. Quais são as outras utilidades do BL-120, além de luz de plateia? A gente pode usar até numa geral de palco, dependendo do projeto em si. Se a gente não tiver um painel de LED, nada, e não tiver que recortar, for uma luz só para iluminar uma mesa igual essa daí, a gente coloca um BL e vai embora. Uma arquibancada, ele passa. Foi? E o BL, se a gente não tiver, vamos supor, disponível, o que a gente pode colocar ali no lugar? Que poderia dar o mesmo efeito? A P5. P5 daria o mesmo efeito. Tá. Aqui, pelo que eu estou entendendo, a gente tem as BL intercaladas com os moving, né? RGB. Isso, a BL está aqui para fazer luz de plateia e a P5, a strobo LED é uma luz de efeito, junto com os movies LED. E os nossos movies que a gente passa para fazer efeito na plateia, tem um gobinho. Esses refletores, principalmente LED RGBW, par LED, painel, etc. Você já viu problema com câmera e muito. flicker? O que você tem para comentar com a gente? Por exemplo, eu não usaria strobo LED para fazer algo que fosse relacionado... Acho que a Amanda trouxe um projeto para a gente. De Natura, que era um totem. Eu falei, não, pelo amor de Deus, strobo LED não pode, porque a gente tem um lote diferente de LED, então as cores não batem. Você tem que ajustar isso refletor por refletor na mesa, e é praticamente impossível. A gente já tentou separar os lotes aqui na Max, mas do nada misturaram tudo e não tem como. As cores não batem, né? Não bate. Quando você vai para um âmbar, quando você começa a mesclar as cores, você coloca 20% de verde e 30% de vermelho, não dá as cores. Dá muita diferença. Não sei se o Rangel consegue fazer isso aí, se a gente vai ter alguma para usar como referência. Acho que aqui, como ele é bonzinho, ele acertou o lote. Tá tudo o lote certo. Parabéns. Esse cara é bom. Vamos pro próximo? Dá? Não, mas isso aí ele fez de propósito mesmo. Ele é bom. Isso já é um olhar artístico. Ele é bom. Com muitos anos de experiência, né? A gente chega lá.
Isso daqui são brute LED, que a gente chama de luz de plateia também, né? Lógico, mais voltada para show. Porque um brute de 4 lâmpadas ele é feio, pesado. Mas quando a gente vai para um espaço que tem um pé direito muito alto, ele atende a gente muito, muito bem. E nós temos essa opção de 2 lâmpadas aí, que é um refletor que veio agora, que a gente adquiriu. Então a gente consegue, a partir dele, montar um com 4, que a gente vai encaixando um no outro, até 6, vai ficar uma coisa legal. Tem essa opção dessa borda de LED que eu não curto muito, mas temos aí também todas essas opções. Eu tenho uma pergunta para o comercial. A galera pede muito essas bordas de LED, assim, quando vai requisitar, ou é algo mais social, etc? É o ring, exatamente. Não? Você gosta, né? Legal. Na E você, verdade, Tonani? para o social, isso funciona como se fosse um cenário de palco, né? Não é uma luz de plateia, como a gente fala no corporativo, é mais um complemento para o cenário e para parecer que tem muito mais luz do que realmente tem. Eu usei agora no lançamento de Getura, a gente colocou bastante no Contra. Tinha vários. Eu já vi diretor artístico chamar isso de brega e falar que foi a salvação. Então, tem 880. E se divide muito, né? Pode parecer uma coisa até que ela traz um movimento. Não sei se faz pixel a pixel, algumas delas. Ela faz. Tem um efeito nela. Eu já coloquei ela num evento que a gente estava fazendo lá no Allianz. E era de dia, apesar de ser dentro de um espaço. Tinha muita incidência de luz. E aí, visualmente, não tinha efeito de moving, mas o Ring fez uma gracinha e era um evento de futebol, então ficou bem legal. No LED 200, a gente tem isso, daí eu usava para luz de vídeo. Eu só deixava essa partezinha azul, mas era só para isso mesmo. Mas o interessante é que nós temos essa opção, tá? Geralmente... E o Brute, tá aí, tá? A gente tem ele quente e frio. Essas 2 opções de cores aí que vocês estão vendo. Mas como isso aí é muito voltado para show, então tem um efeito que não é muito interessante. A gente só acende ele mesmo no branco e tá ótimo. Isso que eu ia perguntar. O efeito que o diretor vai querer com ele é um efeito de iluminação para a plateia, aquela geralzona aberta, né? Ou nem sempre? No meu caso, desde que eu comecei, o diretor artístico, eles são muito limitados para isso, tá? Você que tem que apresentar, você tem que fazer. Tem que ir lá e criar, provavelmente, um não vai gostar, mas ou alguém vai gostar. Então, tem que mostrar isso, ou pelo menos no nosso time interno. Lógico, a gente sabe, todos os diretores artísticos, com o que eles gostam, o que eles não gostam. Mas sempre apresentar alguma coisa. Eu imaginei na luz, por exemplo, eu tinha uma luz de vídeo, eu quero blackout, nunca era blackout. Alguma coisa a gente tem que apresentar. Uma dúvida. Sempre me perguntam isso. Na Maxi, a gente tem esse Brute assim, ou a gente tem aquele BL400, ou a gente tem os dois? A gente tem esses 2 aqui. Aqui o outro também está BL400, mas o resultado é o mesmo. E aí ele é modular. Eu consigo fazer com 4 ou com 6 lâmpadas, é isso? O de 2 lâmpadas, sim. Tá. Vamos para o próximo. Ribalta. Ribalta, a gente usa muito pouco ribalta aqui, tá? Pelo efeito que ela dá, pelas opções que a gente pode ter ela. Eu já coloquei ribalta em luz de plateia, que eu acho que fica bonito. Que a gente usa basicamente para fazer banner. Mas temos essas opções assim. Eu deixei essa opção de ribalta aqui que está LED, RGB, P5, porque isso aparece muito nos orçamentos de vocês. Muita gente pede ribalta P5. E eu não chamo a gente aqui na Max, a gente nem chama ela de ribalta, né? A gente só nomeia P5, mas acho que na maioria dos orçamentos aparece ribalta P5, ribalta P5. Então a gente pode colocar ribalta P5, ribalta P3, temos essas opções, tá? Temos essas opções aí também dessa ribalta BIM. Essa do Tilt, a primeira aqui, 12, ela não é full color, então a mistura de cor dela é meio feia. Ela parece quando você coloca o branco, quando você coloca numa parede, está lá, sempre você fica vê os pixels. Branco, quer dizer, vermelho, verde e azul. Então a mistura de cor dela ela não é full color. Temos essa outra ribalta que ela é menor, que eu acho muito interessante, nós não usamos isso.
tá? A gente deveria tentar passar isso, vender esse equipamento, ter alguma coisa a mais. A Chorus Lines é uma ribalta maravilhosa. Tá? Essa daí é a melhor que nós temos, porque ela tem zoom, ela é BIM, só que, por exemplo, eu não consigo deixar ela perto de um painel, porque ela deve ter uns 30, 40 centímetros, então ela ocupa uma boa faixa de painel. Mas a gente consegue colocar num contra, a gente consegue colocar na plateia, luz de plateia, para fazer um efeito. E ela, por ser pixel, ela é um aparelho muito bom. Dá uma opção de efeito para o programador enorme. A gente pode usar ela para fazer front, embaixo do palco também, na frente. Já viu isso ou não? Já usamos. Não. Para tirar a papada, eu vejo quando pede, a gente pode usar, mas sombra. Por conta, isso aí a gente tem que sempre ser alguma coisa, a gente tem que pensar em ser alguma coisa já relacionada à cenografia, pedir isso, para a gente embutir ela para não aparecer. Entendeu? Mas se você fizer um projeto legal, conversar e envolver cenografia, você consegue embutir e tudo mais. Eu curto muito usar no piso, assim, chão de palco, eu gosto muito de strobo, LED, né? Eu gosto de deixar, às vezes eu coloco, para ter um layer diferente, eu coloco strobo, uma linha de strobo aqui na frente do palco e outra na plateia, porque eu consigo fazer um efeito tipo indo e vindo. E aí na parte de cima eu mesclo com uma ribalta, BIM, alguma coisa, para a gente ter esse facho. Vamos? Aqui nós temos o Soft Panel, que vocês adoram, né? Ele é muito usado para a gente fazer photo opportunity e tudo mais. Eu acho que a gente só deveria ter um pouquinho de cuidado por conta do tripé e ele em si. Ele é um refletorzinho, né, que ele ocupa um espaço. Às vezes você tá numa cenografia lá, uma coisa mais linda, e a gente vem e coloca um trambolho desse. Nesse caso, a gente poderia colocar um BL, alguma coisa, tentar alguma... que fosse não chamasse tanta atenção. Tá? A gente tem que tentar ter esse olhar do visual, do espaço, e não sujar a imagem. Tá? Mas ele é maravilhoso. Pode falar, Amanda. Uma dúvida. Quando me ensinaram que o soft panel seria muito mais recomendado para quando a gente tem captação do que o Fresnel. Existe uma explicação técnica para isso? Por que ele entrega mais fidelidade numa captação do que um Fresnel? É lógico que ele tem uma intensidade de luz melhor, tá? E ele abrange mais o espaço. Mas para a gente, no nosso dia a dia, não é usual. A gente não consegue colocar um soft panel numa estrutura e fazer uma luz de frente com ele. Esse para o mundo de fotografia, ele é o perfeito. Câmera, a gente poderia até fazer algum dia aqui o Max, alguma coisa aqui relacionado a isso e trazer uma galera de agência, que seria muito interessante a gente mostrar nossos materiais voltado de cinema, seria interessante também, tá? Alô? E uma dúvida. Quando a gente vai fazer Photo Opportunity, complementando o que a Amanda falou, às vezes eu coloco o COB. Isso é o ideal ou a gente substitui pelo soft panel? Não, o COB é legal. Porque o que eu penso é quanto menos a gente tem impacto visual, porque assim, sempre vai ter um flash da câmera. Então a gente só tem que ter uma luz ali para marcar alguma coisa, só para acender o cenário em si. Isso daqui a gente já usou para evento, por exemplo, quando tem aquele tapete vermelho para simular. Então a gente entra com vários e dá esse efeito bacana, porque isso aí junta com o espaço, com o evento, com a forma como o evento é vendido. Então um COB nesse caso aí já não seria legal, mas para isso seria perfeito. Essas são nossas opções de Move Wash, tá? Temos o nosso Robe 600, que é um aparelho que eu adoro. Me falaram que ele é um aparelho feio, mas quando ele está lá em cima, lá ele fica bonitinho, ninguém nem vê ele. Né, Amanda? Temos a opção do Aura, que ele é bem menor, tá? Mais compacto. Não é um aparelho... no meu sonho, o meu mundo ideal, a Aura seria a luz de frente. Eu tiraria tudo que é Fresnel, tudo que era coisa de
nossa luz de frente, eu só venderia a aura. Porque isso, para mim, do meu ponto de vista, quando a gente monta eu vou para um evento, a gente está montando, sei lá, 2 dias, estrutura lá embaixo, incomodando. A hora que a gente subiu, o texto tudo subiu, pode entrar cadeira, pode fazer o que for, nosso evento está pronto. Ele está entregue. Esse é o 600. Ele está entregue, porque aí, pô, eu quero marcar alguém na plateia. Eu vou de Move e faço a luz. Ah, eu quero que só acenda um púlpito. Tá lá. Então o mundo de Moving Light para mim é o perfeito. Eu adoro. Por mim eu tirava tudo. Temos essa outra opção do 1960, que acho que ele é IP65, é um Move mais pesado, tá? Então ele não é, a gente não usa muito, mas naquela foto do Prêmio Paulistão a gente estava com esse aparelho, tá? Foi só elogio, o pessoal adorou. Temos o Wash 620, que aqui tem um BIM no centro e a borda dele é de LED. Maravilhoso esse aparelho. Sensacional. Quem escolheu ele, escolheu muito bem. O nosso ZB7, que na foto aqui está ao contrário, mas temos o ZB7, que acho que todo mundo conhece, que é um movezinho wash, tem um efeito muito legal, que é meio parecido com o Borai, tá? Que a gente não vende esse aparelho muito, mas temos uma quantidade legal na casa e a gente tem que investir nisso, porque a gente tem a opção dele branco, são poucas peças, mas temos 10. E o Borai, ele tem esse parte do spot, como se fosse um Move Beam. Tem um Gobe, tem uma prisma legal, uma ótica legal esse aparelho. Então, leve, compacto, a gente pode usar em diversas situações, tá? Desde chão de pano, piso, alguma coisa, até a opção branca, quando a gente tiver uma cenografia, algo que não seja, né, preto, mas que venha por uma palha, alguma coisa, a gente pode colocar esse aparelho branco que vai passar despercebido. Ilê, deixa eu tirar uma dúvida com você, assim, é mais uma questão de estética, né? O que você acha quando a gente coloca moving no piso, assim, na frente do painel de LED? Porque eu já vi diretor artístico que não gosta de fazer esse efeito, gosta tudo aéreo, mas tem gente que coloca no chão para trazer aquele efeito de contra. O que você acha? Eu sempre coloco, tá? Nos meus projetos eu sempre coloco. Porque quando o conteúdo, é lógico, o conteúdo é muito importante. O conteúdo que está produzido no painel e tudo mais, então a gente tem que se preocupar com isso. Mas o Move, quando, por exemplo, esse Borai Spot, a gente usou semana passada aqui, e ele ficou, acho que a gente nem viu direito que tinha um aparelho no chão. No piso estava, porque ele é pequenininho. Então a gente tem que vender isso, mas isso daí, ó, assim, no projeto a gente coloca, tá? A gente tem uma referência no 3D, no projeto a gente coloca, a gente implanta isso. Porque se o diretor artístico pedir, eu quero que tira, está tranquilo, a gente tira. Mas a gente tem que arriscar, a gente tem que pôr. Ô, Leandro, geralmente a gente recebe o brief e às vezes só pede sonorização, iluminação e não pede assim uma coisa, né, muito detalhada. Então vai muito do que o consultor, o executivo entende um pouco sobre o projeto e já pensa, já coloca lá espaço, né? Onde quer, quantidade de pessoas. Já vê lá, sei lá, é uma boca de cena 16 metros, cara, vou colocar 16 move, intercalado vou colocar 16 wash, embaixo eu vou colocar mais alguma coisa. Então, existe alguma regra para isso? Depois vocês corrigem projeto? Como funciona essa relação, até mesmo para que o orçamento fique atrativo, para que a gente venda uma luz legal, né? E que a gente entregue alguma coisa que também não seja muito caro, né? Vamos falar de BSW. Por exemplo, eu conheci esses moves aqui, então já é uma opção para plenária pequena, porque eu estava indo só de BSW. Então, aqui, assim, a proposta que você recebe, eu sei que eu não tenho assim, eu não consigo falar real se o que compensa. Você tem que entender o seu cliente. A gente fez um evento do Matheus. Ele chegou, a gente foi fazer, o que a gente fez na Arca, CREA. Pô, brinquei com ele, eu falei, vamos ver qual é que é o teto do seu cliente. Ele falou, vamos embora.
A gente fez uma lista lá maravilhosa e ganhamos aí 120 ribalta. Parabéns pela entrega, foi perfeito. Mas a gente tem que arriscar. Se a gente for sempre no BSW, vai aparecer só BSW, mas tenta vender um outro aparelho, um forte, porque se você vendeu 10 forte, pô, mas aí precisa de mais, fala, Leandro, ó, a gente pode tirar o forte, porque no fundo, ele só quer ver o facho de luz. Ele não quer saber a marca do aparelho. Pelo contrário, ele quer mais aparelho, com mais qualidade, gastando menos. Vamos pro próximo. Essas são nossas opções de Movie Spot, tá? Na Max nós temos alguns movies que são profile, tá? Não sei se vocês conhecem, sabem o que é isso. O Movie Profile, ele é... A mistura de cor dele é sempre CMY, né? Ele não é um movie, por exemplo, igual o BSW. Não, o BSW tem ele é CMY também. Não é, por exemplo, o BIM 200, ele é um movie que ele tem um disco de cor. Então a gente não consegue alterar essa cor. Ele é aquilo, vermelho, azul e vai indo. Quando a gente pega um Movie Profile, aí a gente já tem essa gama de cor. Então, quando você está na mesa, você vai fazer um efeito para sair de uma cor para outra, ele já vai suave. A gente consegue fazer como se fosse simular na strobo LED aqui que o Rangel está fazendo. Então, você sente o efeito da luz, a forma passando suave. Quando você vai para um BIM 200, eu quero fazer um efeito para sair do verde para o azul, ele tem que passar o disco de cor. Aí eu tenho que ir lá e colocar um delay na mesa para fazer uma programação para ele ir. Eu também não posso passar 3, 4 discos, senão fica um negócio feio. Então, o nosso Movie Profile é um movie muito caro para se vender, tá? Ele é muito usado para shows, eu digo, mais baseado em DVD, porque a lente dele, a ótica, a mistura de cor desses movies são muito bons. Então, nós temos na casa hoje 3 opções, que é o Forte, o Paint, e temos esse Spot de 600, 700 aí, que é um movie novo. Essa opção é chinesa, tá? Então, eu não sei em relação a valores, mas sempre vamos tentar vender um chinês aí, vamos tentar fazer alguma coisa, porque é interessante. Temos o Paint, que é o movie que está aqui, que é um movie maravilhoso, deve ser caro para o caramba, mas está aí para bater de frente com o BSW. E o BSW, para mim, é uma das... A luz dele é maravilhosa, cara. O branco dele, o facho dele é imbatível. Eu acho que pelo valor e o custo-benefício vai ser difícil a gente achar um outro aparelho igual a esse. O BIM 200 é um BIM bem limitado, que ele não tem opção de globo. O facho dele é bem seco, sabe? A gente não consegue trabalhar zoom, nada. E temos o Tornado, que ele é praticamente um BIM, mas ele tem uns gobo, ele tem um prisma legal, é um movie pequeno. Mesma proporção do Borai, tá? Então a gente tem mais essa opção agora. Tanto que a gente tinha um B280 aí, provavelmente a gente não vai entrar com mais nenhum Movie Light, porque a gente tem essa opção do Tornado aí, está muito interessante, a gente precisa começar a vender mais isso. Nós fizemos um evento de Cielo agora, a gente tem o Lincoln, que é um cliente nosso aí muito, muito detalhista, ele adorou esse aparelho, tá? Tá falando super bem. Queria te pedir para voltar. E principais diferenças, então, entre o Wash e o Spot, talvez seja a questão da gente ter essa lente na frente dos Spot, que ela vai focar, digamos, ela vai fechar mais, e o Wash ele é mais geralzão, mais aberto? Seria principalmente isso? Antigamente a gente tinha muitos aparelhos, que era mais ou menos um corpo desse aparelho aí com lente Wash. Hoje o Wash virou Movie LED. Então, não tem muita coisa, uma coisa a ver com a outra. A gente tem Spot, Profile e BIM, baseado nisso. Tá? BIM que é aquele movie que só tem o facho e a gente só consegue colocar um prisma nele para tentar ter mais efeito, para ver se a gente consegue criar alguma coisa a mais. Tá? Agora, os outros movies, em relação a gobo, a gente usa muito gobo no T1 aqui na Max, que é um aparelho muito caro, e nós estamos usando o gobo nele. Provavelmente a gente vai mudar, acho que a gente tem alguns Hobby Point aí, a gente vai alterar para Hobby Point, tá? Acho que tem umas 12, 15 peças na casa, provavelmente a gente vai trocar para ficar uma coisa um pouquinho mais tranquilo, que a gente não tem que ficar tanto tempo procurando o gobo em aparelho.
Olê, uma dificuldade que eu tenho, que você falou para a gente tentar colocar o forte, sempre que eu estou pensando em um orçamento, além de dinheiro, obviamente, eu penso também em peso, porque a gente sabe que os espaços têm uma limitação no teto com relação a peso. Então, na grande maioria das vezes, eu até posso conseguir vender financeiramente um forte, mas pensando em peso, isso se torna uma limitação, né? Ah, mas Amanda, eu acho que a gente deveria esquecer o peso e vender o aparelho. Sabe por quê? Porque se você vender um forte por conta de peso, ele não vai, eu consigo te mandar outros aparelhos. Eu consigo conversar com o diretor técnico, explicar isso para ele. Falou, não estou te mandando forte, mas eu estou te mandando 2 BSW. Então, no Ou fim, ou isso, porque ele só quer o facho. A gente tem que vender a Ferrari. Em relação a peso estrutural, isso daí eu acho que a gente tem que começar. Deixa que a gente trabalhe isso lá embaixo, a gente tenta resolver isso. Mas vamos vender a Ferrari. Deixa eu te perguntar, Lê, tem alguns movings que eu comprei da Showtime que vieram para cá, que é o 9R, o Spider, isso tem, mas não está na apresentação, Não, não né? tá. Acho que isso aí tá indo para uma casa Belucci, alguma coisa. Ele tá meio que. Tá bom. Isso aqui porque isso aqui tem bastante quantidade, entendeu? Fica tranquilo. Se você vendeu isso, a gente se encaixa ali na. Eu não sei se todo mundo sabe o que é gobo. Se alguém não souber, a gente mostra aqui, tem imagem também. Sabem? Pode ser uma dúvida. Alguém não sabe ou não viu gobo, porque não é algo mais tão na moda hoje, né? Galera, você pode soltar a imagem do computador aqui? Você explica, Lê, pra gente? Pode explicar. Não, você é o mestre, cara. Eu tô jogando algumas imagens aqui que são 2 possíveis, né? Isso aí é um globo do aparelho mesmo. A gente coloca muito o nome de cliente nisso daí. Deixa o outro que tava. De repente isso aí pode ser um globo. A gente consegue simular isso num aparelho, tá? Mas todo aparelho para a gente pôr globo, ele tem que ser, não pode ser nunca ser, por exemplo, um BIM, que é um BIM LED 200 aqui, porque a gente não consegue ajustar foco nele. Então a gente tem que ser um Move no mínimo spot, que aí a gente vai pro BSW, o Paint ou o próprio T1, que é o que a gente vai tentar abolir, tá? A gente vai tentar ir pro Paint. E o interessante do Gobo, às vezes, que quando tem o nome é muito grande, a gente não consegue focar, tá? Ele fica a borda dele, você foca o centro e a borda ele dá uma desfocada por conta do nome. Essas são as opções do Gobo desse aparelho, tá? E isso você consegue rotacionar ele para ajustar ou para deixar ele correto no tamanho e performance. Vai ter um evento do MASP que a gente vai entregar amanhã, que é da Decathlon. O cara queria projeção, aí não deu por causa de iluminação e tal, e a gente vendeu o T1 com um Gobo. Com Gobo, Então vocês vão ver, a gente compartilha depois para vocês verem o logo da Decathlon feito em Gobo. Isso aí já veio até no próprio projeto 3D, tava o Gobo lá, tá bonito. Esses são a nossa linha de console, tem alguns aí que eu não coloquei, tá? Temos MA Full Size, MA3 Lite, a Volite, a gente tem, acho que tem quase todas as linhas de Avolite aí, acho que a gente aluga bastante isso. Nós não usamos muito a linha de Avolite por conta dos nossos técnicos, tá? Não é uma coisa que o mundo da luz, e sim meio que a MA dominou e virou moda. Então, como a galera de show já chega com o seu show pronto e tudo mais, a gente só sobe o show e ele só tem que programar a posição e tudo mais. Então, por isso que a MA virou console do momento e vai dominar isso por muito e muito tempo. Temos as nossas opções de cases também, que temos uma parceria, a gente consegue curso e tudo mais. Tá? Processamento, que é MA3, o Node, o que isso faz? Quando a gente entra num evento e vocês vendem, a gente tem muita opção de pixel, que são ribaltas, strobo LED e tudo mais, a mesa chega uma hora que ela limita os parâmetros dela. Então, para a gente não ter que colocar... o Rangel fez um recorte ali com o Move, com o Paint, só para vocês entenderem. Que tem essa opção também no Move Lite, tá? Obrigado, Rangel.
Então, voltando, a mesa ela chega um momento que ela tem os parâmetros dela, deu limite. Então, a gente entra com processamento, com uma APU ou com uma outra console em rede para abrir mais parâmetros. Mas isso aí gera um custo, né, bem elevado. Então, a gente tem que entender como a gente vai fazer isso, como a gente vende isso. Assim, a gente coloca muita mesa de backup em evento e eu acho que a gente nem cobra. Tá? Temos a nossa opção de ArtNet, que é Stream ACN. Stream ACN é um protocolo que é o mesmo protocolo de MANET, e que é conexão, né? Mas isso não gera parâmetros, ele é só buffer, ligação, porque hoje a gente, por exemplo, no evento de TikTok, eu usei 34 universos. Então, a gente tinha hack desse aí, tinha vários e vários. E uma mesa e 2 PU para processar todo aquele evento. Como escolher mesa? Por que eles têm que colocar uma full size, ou por que colocar uma light, ou por que colocar uma touch? Porque hoje é assim, vou colocar uma full size porque esse evento não pode dar problema. Você tem 8 aparelhos e coloca uma full size. Ou o contrário, vou colocar uma 1024 que nem está aí na tela porque eu tenho que vender barato. Só que você tem 500 aparelhos. Como escolher qual mesa eu vou usar em cada evento? O ideal seria que isso já viesse no orçamento e a gente não tivesse que mexer, né? Seria o mundo perfeito, mas assim... É isso. O tamanho... Eles precisam minimamente o tamanho do evento, o cliente, tudo mais, porque assim, todas vão entregar isso daqui. Essa mesma qualidade de luz que nós temos aqui, qualquer um desse console vai entregar. Agora, por exemplo, se eu tenho um show, tem um rider lá, esse cara me pediu essa mesa. Então eu não posso ir lá com uma MA ou uma Volite, se a gente tem tem que entregar um rider de um show. Agora, na questão eu acho que isso aí envolve mais dinheiro, né? Eu não consigo pensar muito por quê ou como fazer isso. Tá. Sim, é dinheiro, mas o que eu acho que dá para vocês terem em mente, uma vez que vocês não são os técnicos, primeiro, tudo bem, agora a gente tem os produtores comerciais que vão ajudar com vocês, etc., mas dá para fazer uma relação direta entre o quanto a gente está cobrando, você viu lá o valor da mesa, e a quantidade de aparelhos que vocês estão colocando na brincadeira, tá? Porque é isso. As mesas mais bacanudas, então da Safira para a esquerda ali, elas têm uma capacidade de processamento maior, um número de parâmetros no caso do MA ou canais no caso da Evolites maior. Então você consegue ligar e controlar mais aparelhos. Eu estou fazendo um jardinzinho, um foyer, tem meia dúzia de par LED, mas naquele caso específico eu preciso trocar a cor, então eu preciso de uma console. Aí você começa a vir para as CAMSys e às vezes nem isso, né? Que nem você me chamou outro dia e dá para colocar uma Brivax 1024 porque eu só tenho que acender meia dúzia de par LED, tá? Então, uma vez que vocês não são técnicos, façam a relação assim, mesa mais cara para uma plenária com muito aparelho. É uma plenária, mas não tem tanto aparelho. Vai para o preço intermediário e aí é só um foyer, vai para as baratinhas. Tá? Porque as relações são essas. Fora o caso do show, porque aí vem no rider, o técnico do artista pede uma determinada mesa, aí é outra parada, aí a gente tem que atender a solicitação do rider. Agora, fora isso, é capacidade de processamento. Então, uma mesa faz 2 universos, a outra faz 4 universos, a outra faz 8 universos e assim por diante. Então, não sendo técnico, pensa em valor com a quantidade de aparelho que vocês estão colocando na brincadeira. A gente tem algumas coisas aqui mais ou menos relacionadas a isso, a Razer, MDG. A gente vende FOG e entrega MDG. Isso também é uma coisa que, por exemplo, eu tinha colocado, tomei bronca dele essa semana numa reunião, eu tinha colocado uma MDG num evento que vai ficar lá 2 meses. Aí ele falou, mano, vai ser um cilindro de CO2 por semana, precisa disso?
Não precisa, vamos trocar, né? Então, de novo, eu tenho um Golden Hall, pô, vale a pena botar uma MDG porque o bagulho é muito grande e é um evento de um dia, vamos nessa. É para isso que ela está lá. Ah, não, é uma plenária pequena ou são muitos dias e aí o custo desse CO2 vai ser um problema, vamos nessa. Ah, não, o cliente exigiu MDG para um evento de 2 meses. Espera aí. Quanto custa um cilindro? Porque eu vou ter que dar um jeito de botar isso no orçamento. Transporte, tá? Tudo. Porque é semanal. É isso. Como eu já participei de vários treinamentos, eu acho que seria legal só não indo tão para o Techniquez, mas todo mundo sabe o que é um parâmetro? Porque se a gente está falando que cada mesa tem uma limitação por parâmetro... Então, sim, cada aparelho tem, baseado nas suas características, na característica daquele aparelho, ele tem um determinado número de canais DMX. A MA pega e meio que transforma a brincadeira do DMX em parâmetros. E com isso a gente consegue ter mais aparelhos ligados, etc, etc. E quando o Lê fala em universos, são universos de canais DMX. A gente hoje em dia fala DMX, 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 mas o nome original do protocolo é DMX 512, porque eram 512 canais, continua sendo. Continua sendo. 512 canais para cada universo. Tá? Então, quando eu disse, tem mesa de um universo, mesa de 2 universos, mesa de 4, mesa de 8. É isso. Você é capaz de processar, você é capaz de fazer a gestão de 512, 1024, 2048, 4096 canais DMX, tá? E aí entra o que a Amandinha falou. Uma par LED normalmente são, hipoteticamente, 8 canais. Então você vai ter R, G, B, estrobo, dimmer, tal, 8 canais. Uma par LED que tem 16 canais é a que já entra UV, âmbar e outras firulas. Mas, normalmente, par LED são poucos canais assim. Quando o problema é que você vai para o Moving Light, e aí você começa 20 e tanto, 30 e tanto, 40 e tanto. Esses caras que tem faca aqui, por exemplo, já vão para 60 canais. 72 canais. Tem um, acho que é 72. 72. Canais. O que a gente usa muito é estrobo, né? Estrobo usa bastante canais. Aí, tudo, que foi o que ele falou no começo, tudo que você consegue trabalhar por pixel, então essas estrobos, aquelas barras de LED que a gente tem que dá para fazer, que inclusive na lista de vocês está como ribalta pixel. Cara, uma ribalta pixel daquela, acho que são 168 canais. 168. Cada uma delas, 168 canais. Então, quando a gente pensa no tal do universo, que tem 512 canais, você botou 3, bombou, acabou. Na verdade, acho que não chega a terceira, dá 2,5 com um universo. Então, por isso, aí é onde entra o tal da PU. Tá? Porque se a gente pensar de novo, isso aqui é da MA, então não fala em canais, fala em parâmetros, e parâmetros trabalham diferente, mas pensar que uma full size faz 8 universos, cada caixinha daquela faz mais 8? Isso aí. Isso? Então, quando você começa a botar tudo que foi exatamente o que o Leandro falou logo no começo, começou a colocar essas estrobinho, uma coisa é simplesmente botar ela para acender e piscar, e tudo bem, porque a gente consegue configurar para usar com poucos canais. Mas se você quiser que ela desenhe, se você quiser passar vídeo nessas meninas, porque dá para passar, aí fudeu. Aí venha com full size e PU e o Diabo 4. Porque a gente usa hoje, por exemplo, a gente pega um rack de Artnet e Stream SN ali. A gente coloca tudo no nosso rack, a PU é só para liberar parâmetros e processar. Porque a mesa em si ela fica lenta. A gente consegue sentir o delay, você aperta, você chama um aparelho, ele demora 1 segundo para dar um delay. Hoje a gente já trabalha até com fibra. Beleza? Lê, uma dúvida.
Eu já tive problema com um light designer chamado Leandro Carvalho. Não conheço. Ele é problemático mesmo. Não conheço. Ele queria... Ele era, agora ele não é mais. Era num job da Natura Oi. e ele queria usar tudo full. E aí, como o Léo disse, as ribaltas consumiam muito. E eu lembro que na época a gente teve um problema que a mesa não fazia, obviamente. E aí a gente colocou uma NPU, que é uma extensão da mesa. Isso. Tem uma limitação de NPU que a gente consegue fazer por mesa? Não. Você pode... Vai infinita, acho que até 256. Vai embora. Lá, tá, não foi eu, não. Na verdade, esse projeto dos tubos era para a gente colocar no Resolume, né? E acabou, eu diminuí os parâmetros da ribalta para a gente colocar ela no controle de luz e ficar uma coisa só. Exato. Então, quando eu vou dar play em um vídeo que envolve luz, isso pode se tornar um problema. Sim. Sim, com certeza. Porque aí eu estou consumindo mais canais, mais parâmetros canais, da mais mesa. parâmetros. E aí é lógico, né? Quando você... Até o processo o preparo do projeto e tudo mais, ele tem que ser pensado para esse aparelho conversar com o vídeo. A gente não pode pensar... eu vou colocar meia dúzia de aparelhos. A gente tem que colocar uma quantidade relativa legal e pensar nesse movimento, na imagem que a gente quer para reproduzir na Strobo. Porque senão fica até feio, não casa. E aí, aproveitando esse gancho, eu queria entender se tem uma maneira da gente identificar quando é necessário um light designer e quando não é. Porque, às vezes, se eu tenho, por exemplo, só um vídeo de abertura, um técnico nosso consegue fazer uma programação que encante o cliente nesse vídeo, ou eu preciso, de fato, um light designer? Até onde vai a limitação do papel como técnico? E aí, quando isso transfere para um light designer? O light designer em si não é só esse papel de vídeo e tudo mais. O light designer, para mim, ele tem que pensar no conceito da luz. A programação, a gente tem técnico para isso. Nós temos o nosso time, ele é qualificado, nosso time ele é muito bom. Tá? Eu concordo que assim, nós temos os melhores técnicos, sim, tá bom? A gente tem que vender isso. A gente entrega essa solução. É lógico que um light designer, para mim, todo trabalho teria que ter um light designer. Mas aí o light designer ele tem que entrar desde o início, na pré-produção, para desenvolver o conceito, para participar de tudo e descer aqui quando ele mandar o evento para a gente, é só tirar pedido. Por exemplo, quando eu fazia alguma coisa de light designer aqui, a minha primeira lista da Max era lá em cima, porque depois eu caía na mão da Amanda, ela chorava, derrubava metade. Mas a gente entregava isso. Alguma coisa ela cortava, o resto ela me entregava algo a mais. Sempre a gente trabalhava junto. Então, eu já chegava aqui com o projeto pronto. Eu já tinha feito reunião com o cliente e tudo mais. Quando chegava na Max, era Max só para tirar pedido. Entender uma troca de material. Por exemplo, eu pensei no Move no Forte. Mas eu sei que por conta de peso a gente não vai usar o Forte, aí vai bater na equipe de projeto. Leandro, não tem como você usar o Forte. Não, perfeito. Vamos tirar o Forte, vamos entrar com pente, vamos entrar com alguma coisa, vamos entrar com Fresnel. Mas aí eu sabia que eu teria essa troca, esse dinheiro em caixa para a gente gastar em outra coisa. E sem o light designer, na verdade, não tem nenhum processo de criação, né? Porque uma coisa acho que importante é, no momento que vocês estão pensando luz, vocês já estão fazendo a função do light designer, né? Então, é um processo que, com a quantidade de equipamento que a gente tem, vocês já conseguem assumir uma função, que é inicial de resolver aquilo que foi pedido. Mas uma coisa muito legal, que eu acho que aí talvez você tenha... você seja esse profissional multifacetado, né? De ser um coordenador, ser um operador, ser um light designer e por aí vai. Então, acho que acaba englobando muitos processos em você. Mas é um processo, não é só um técnico, uma profissão, né? Porque é o processo de planejamento de um modo geral, né? No meu ponto de vista, a Max tem que ter um light designer. O tempo todo. Porque o light designer ele teria que estar perto do comercial, tá?
chegou um projeto para você, igual você falou, chegou isso, já conversa com o light designer, vamos fazer essa lista junto. A gente faz essa lista junto, a gente prepara. Não vai rolar, vamos alterar, vamos mudar. Porque quando vai para a área de coordenação, no mínimo, no meu sonho, esse era o tempo que eu queria gastar com vocês, porque automaticamente vocês vão evoluir, vocês vão aprender. Mas a correria é tão grande que não tem isso. Então a Max teria que ter um light designer. Faz falta, tá? Até porque o som, como a gente viu ontem, né, de ser aquela coisa mais abstrata, é algo que, o momento que você planejou a física daquilo, aquilo vai acontecer, ponto. A luz, ela acaba, pequenas mudanças interferindo muito na exibição, no conceito que você tem ali do evento. Não que mudanças de áudio não façam sentido ali. Vão mexer muito com o que a gente está fazendo. Mas a luz, como a gente pode ver, e aquilo que a gente falava, né, de ser uma tecnologia mais aparente. E isso acaba, talvez, afetando mais. Por exemplo, se o microfone falhar, a gente vai ficar muito bravo. Mas se a luz começar a piscar... Aí não tem pra onde correr. Não, é algo que ela é muito perceptível, né? Então é isso, né? O light designer, ele atua muito na construção da experiência. Então é muito legal pensar que vocês também assumem essa função desde o início. E consultar o light designer talvez não seja a mesma coisa que consultar o coordenador. Então, nesse caso, claro, tudo vem muito mastigado, mas a gente está falando muito de atmosfera, né? E aquilo é muito perceptível. E tá até voltado para isso, quando vocês recebem É muito importante quando eu fico sabendo quem é o diretor técnico, quem é o diretor artístico, que a gente consegue até colocar um técnico que já tem essa identidade, essa proximidade com o diretor técnico, o diretor artístico. Isso facilita muito o meu dia a dia, tá? Não só o meu, acho que de toda a equipe de coordenação. Porque a gente já sabe quem é o técnico que vai, a expectativa do diretor artístico, o que ele vai esperar, como ele vai pedir as coisas. Então, isso daí ajuda a gente muito, muito, muito. Isso daí foi um projeto que eu fiz só para a gente, então, já que a gente está falando nisso, foi um projeto que eu fiz para Chevrolet 360, que foi esse projeto foi para na Argentina, tá? Isso aí foi o que a gente recebeu, que eu recebi, né, para projetar, para desenvolver o projeto. Vamos pro próximo. Isso foi as referências, tá? Vamos embora. Pode ir. Isso já foi no 3D, tá? A gente estava usando o software da Capture. Vamos embora. Mesma coisa. E aqui eu deixei esse espaço, eu quero até chamar o Japa, porque nós temos um canhão guardado, tá? E a gente não usa, que é o Unreal. E tá aqui o dono, o cara que sabe de tudo. Provavelmente, né? A gente está com um projeto aí com o André. A gente vai fazer alguma coisa, mas ele é o cara. Bom, boa tarde. Primeiro, agradecer o convite aqui do nosso mestre para estar falando um pouco para vocês. Acho que alguns de vocês já viram lá atrás o que acontece diante do contexto do que ele está passando aqui para vocês, de tudo isso de pré-visualização, de light design, de programação de iluminação. O que a gente tem hoje no mercado convencional é o Capture, Depense, WYSIWYG, várias ferramentas de light designer especificamente, para você poder minimamente criar a iluminação, projeto de luz, e poder programar a mesa dentro de um contexto. Só que todos esses softwares, eles são softwares criados especificamente para luz. Então, eles são muito bons, eles são funcionais, eles integram muito bem com a luz, com a mesa, mas eles têm uma capacidade limitada no que diz respeito a você ter uma beleza no render e na visualização daquilo que a gente está vendo em 3D. E lá atrás, a gente acabou utilizando a ferramenta do Unreal, que, para quem não sabe, Unreal é uma ferramenta criada para jogos, onde a gente acaba utilizando essa tecnologia para criar muitos cenários para a produção virtual, que é o que a gente faz hoje aqui na frente do painel de LED quando a gente grava as propagandas. Então, ou seja, esse software ele é um software que tem uma capacidade de vídeo de renderização. Então, ele dá um passo além
dos softwares convencionais de iluminação. Então, ao invés de você ter somente uma luz bonita simulando aquilo que é o evento, que vai ser o evento e etc., a gente tem a capacidade de entregar uma baita qualidade naquilo que a gente tem como pré-visualização. Uma outra coisa que é muito interessante dentro da Unreal, que é possível fazer com a Unreal, alguns de vocês acho que já até viram, a gente coloca dentro do 3D a possibilidade de ter um óculos VR e o cliente poder colocar um óculos VR e ele estar realmente imerso 360 dentro do evento dele antes disso acontecer. E a gente está na mesa plugada, a gente está com servidores de vídeo, E2 e etc., plugado dentro de uma sala, que automaticamente, quando eu der play no Resolume, ele vai ver o vídeo reagindo lá no 3D dentro do óculos. Então, ele vai estar dentro do ambiente antes dele estar. Então, a tecnologia permite isso também. Né? Então, é claro que o fato da gente ter essa tecnologia dentro da Maxi e a gente não explorar para utilizar desta forma com a integração da luz, nos abre um precedente e uma baita oportunidade e um diferencial dos demais players que a gente tem no mercado, porque hoje ninguém faz esse tipo de simulação dentro da Unreal. Então, ele tem todo tipo de integração. Dá para a gente colocar o projeto dentro do 3D, colocar a mesa, colocar os servidores de vídeo e programar exatamente o que vai acontecer dentro do evento. Então, isso é uma ferramenta, a gente tem a possibilidade de fazer isso. Claro que, como eu vim conversando com o Lê já há alguns dias, o que acaba acontecendo? Nós desenvolvemos a forma de fazer isso, só que isso aqui dentro, internamente, nunca foi desenvolvido. A gente nunca criou um produto disso. A gente não tornou isso um produto vendável com formatos comerciais para vocês oferecerem, se vai oferecer isso à parte, se isso vai estar atrelado dentro do orçamento. A questão comercial disso ainda não foi definida. É uma coisa que está muito em desenvolvimento. Então, o que a gente definiu já de imediato para a gente começar a olhar para isso e fortalecer esse projeto é pegar um projeto que já existe, que no caso vai ser um projeto que o André está na mão, que a gente possa olhar para isso e entender operacionalmente como é que a gente desenvolve esse projeto e aonde ele pode ser realmente utilizado, para que a partir daí a gente tenha um case e a gente possa falar de parâmetros comerciais. E aí vai ser uma conversa com o Zé, com o Lê e com o Leandro comercial para entender como é que a gente comercializa isso. Se é uma vantagem a gente dar como benefício para o cliente, se é uma vantagem a gente cobrar por isso à parte, como é que a gente vai lidar com esse tipo de produto. Mas o primeiro passo é a gente entender e validar a tecnologia e entender tudo que é possível fazer com a tecnologia e quais são as vantagens da gente oferecer isso para os clientes. Alguma dúvida? Alguém tem alguma coisa para perguntar? Ou tá claro? Acho que a gente tem um vídeo aí, né? Passa aí, por favor. Legal a experiência, né? Eu fico pensando um vídeo desse rodando lá no nosso Dolby Atmos digital HDR 4K.
Enfim, tem uma série de soluções que daria para agregar e colocar dentro do contexto. Então, acho que o que chama atenção é isso, é a capacidade da gente oferecer algo que esteja fora do padrão da indústria, né? Que hoje a gente vê o Depense, até o próprio Capture, já é uma ferramenta muito implantada que os próprios diretores técnicos estão fazendo e oferecendo para os clientes. Mas acho que aí, se a gente traz essa ferramenta pronta e aplicando de uma forma profissional, eu acho que a gente está um passo à frente de todo mundo. Então, isso acho que pode criar um grande diferencial para a gente aí. E a gente já usa muito o Capture, né, nas produções hoje. Eu vejo muito ali nas mesas dos produtores, alguns executivos rodando. O que você acha que é a principal diferença do que a gente tem hoje no Capture para o Unreal? Eu acho que, como eu falei, eu acho que assim, o poder do encantamento ele é muito maior, né? Porque, por exemplo, eu poderia... É uma coisa que não tem muito limite. Eu poderia até gravar, por exemplo, o movimento de uma performance de um balé, por exemplo, que vai ter, e aquele bonequinho que está lá na frente, ele está realmente se movimentando e está fazendo uma performance. Daria para simular esse tipo de situação também. Você não está limitado a uma coisa estática. Porque o Capture, por exemplo, o que você vai fazer o bonequinho ele está ali, mas ele está estático. Isso. Né? Uma outra coisa que chama atenção, por exemplo, ali na entrada do vídeo, você vê o nível de resolução da textura das coisas muda bastante. Me lembra algo mais gamer profissional ou cinema, né? Exatamente. Então você ganha um pouco nesse quesito de textura. E a integração que você tem disso, de você poder, de repente, como eu falei, botar num óculos VR, alguma coisa do gênero, para você ter essa sensação de imersão. Que aí eu acho que são etapas e pontos onde a gente pode ofertar esse produto. São quase que níveis, né? Vamos dizer assim, existe um nível básico, que é só um 3D, que aí vamos de Capture e está tudo certo. Também existe essa demanda, só para o light designer poder programar uma luz e etc. Precisamos de algo a mais. Aí a gente vai para uma outra solução e assim vai por diante. Eu acho que nem todos os eventos vão caber a gente fazer com esse tipo de tecnologia, mas eu acho que os grandes eventos onde a gente realmente quer mostrar um poder de fogo e um diferencial dentro da execução, faz todo sentido a gente programar. Até porque tem a questão do custo também de você poder programar. Então, por exemplo, o argumento disso está muito atrelado à segurança que a gente vai passar para o cliente dentro da execução. Por quê? Porque a E2, por exemplo, ela poderia sair daqui programada. Não só E2, pô. A gente chega num evento hoje e a gente não tem tempo de ensaio. A gente vai ter que programar tudo, fazer tudo. Então, vai ter que sair daqui o evento pronto. A gente entrega. Chega lá, montou a house, o mesmo equipamento que vai estar aqui montado, vai chegar lá, a gente vai colocar, é só dar play. Claro que a mudança do fluxo ela é evidente, ela vai ter que acontecer. Né? A gente vai ter que entender como é que a gente comercializa. Mas, do outro lado, tem um outro ponto também. Por exemplo, vamos fazer um evento, tem 3 dias de ensaio, 2 dias de ensaio. Quanto a gente não consegue otimizar aqui dentro, mostrando time, programando timeline de luz e vídeo internamente, para quando a gente chegar lá no lugar e montar, a coisa ser dar play e ela vai acontecer. Então, quanto não otimiza também desse dia de locação lá no lugar, do espaço, para fazer um ensaio específico. Então, se perde muito tempo ensaiando dentro do espaço também. Talvez a pré-programação ela nos ajude nesse sentido. Para nós, eu acho que ainda o argumento maior está muito mais nessa questão da segurança. Se a gente conseguir fechar esse workflow e fazer isso acontecer de fato, eu acho que a gente ganha o espírito da segurança na execução. Legal. Né? Então, acho que é mais esse o speech. Dá para fazer, gerar muito tipo de material com o 3D também, no sentido de divulgação do evento e etc. Aí talvez marketing. Enfim, tem uma série de vertentes aí que eu acho que fazem a diferença. E vendo as produções que a gente viu aqui, eu lembro que teve clipes que a gente gravou e outras produções que rolaram aqui, onde a gente conseguia conectar aquilo de luz que a gente estava vendo com, de fato, a automatização ou a execução da luz ali em cima. É isso, o Unreal ele permite uma apuração maior da luz ou uma integração maior da luz com o operador ou não, é impressão? Na verdade, isso dá para fazer com o Unreal também, é possível sim. Quando a gente faz com a produção virtual, isso é possível. Então, plate do carro, está acontecendo uma cena de carro, passou um poste aqui na rua, esse poste ele vai para um refletor e o refletor emite a luz do poste automaticamente no movimento. Mas isso não está só atrelado ao Unreal. Isso já é possível fazer com o próprio Resolume mesmo, que a gente chama de Image Based Light, né? Light Base Image, que esses tipos de refletores que são pixel,
eles podem reproduzir uma fração de uma imagem que você joga neles. Então, isso também é uma coisa que é uma definição que é pouco aplicada no evento. Então, vamos supor que vocês estão criando um evento ou estão dando uma solução para um evento onde o painel de LED está montado e o cara quer que o conteúdo saia do painel de LED e ele faça uma sequência para os refletores. No show, hoje, é mais desenvolvido. No corporativo, eu vejo menos isso. Mas é possível. Teve um kickoff, se eu não me engano, que a gente fez isso, né? O painel terminava, a gente tinha várias ribaltas do lado e elas liam a última linha de pixel do painel. Isso era saía do vídeo e ia para a luz, né? Exatamente. Exatamente para dar uma continuidade e uma amplitude maior. Então, aqui no estúdio mesmo, quando a gente botou os tubos LEDs no teto, não sei se vocês lembram, quem viu, também acontecia a mesma coisa. Por quê? Porque os tubos são pixel, então a gente integrou no sistema, então quando saía o vídeo do painel de LED, ele continuava o pixel para dentro das ribaltas, ou dos tubos LEDs. Então, esse é um conceito que é muito aplicado. Mas aí isso é uma coisa que realmente tem que ver, tem que entender mais com o diretor artístico, tem que divulgar esse tipo de trabalho para que a gente possa ter isso como ferramenta na hora de vender. Então, acho que isso é importante saber tecnicamente como funciona. Mas isso, independente de um Reel ou não, isso é possível fazer com um simples Resolume. Do jeito que a gente já vai para o evento com Resolume, se tiver o refletor certo, a gente já consegue fazer esse tipo de trabalho. E isso é uma coisa que pode estar num catálogo nosso, né? Por exemplo, eu posso te oferecer isso que você está me pedindo. E eu tenho um método de apresentar isso aqui. Então, no Capture, no Unreal. E são catálogos de formatos de venda que a gente pode oferecer. Então, nunca, provavelmente, alguém vai nos pedir isso, ou vão começar a nos pedir isso. Mas isso é uma coisa que a gente pode oferecer antes de ser pedido. Então, pode estar no catálogo Maxi, oferecer uma apresentação assim, né? E por aí vai, né? É isso. Talvez dentro do contexto da Maxi no corporativo a coisa já venha mais pronta, então isso é uma coisa que teria que falar mais com o diretor artístico, com os diretores técnicos e etc. Talvez, acho que na linha do social, com o Tonani, eu acho que o fato dele já deter mais esse processo de criação, porque eles consomem uma solução completa, talvez para ele seja mais interessante isso, porque ele já detém a decisão daquilo que ele vai colocar ali e como ele vai colocar, né? Para dentro do corporativo, talvez venha uma coisa mais pronta, né? O diretor já quer aquilo, ele não quer usar como imagem e está tudo bem. E aí, para a gente também está tudo bem. E dificilmente ele vai vir até aqui para, né? O tempo, às vezes, é muito louco, né? E o meu cliente do social, ele não tem uma visão técnica como diretor técnico. Ele é impactado pelo que ele está vendo. Então, faz total sentido isso. É isso. Então, talvez ali seja mais fácil da gente conseguir implantar esse tipo de solução. No corporativo, é mais tirar pedido mesmo, de entender o que o cara quer e versus a solução. Mas também, do outro lado, é como você disse. Eu acho que a gente tem que estar antenado e a gente tem que ter formas de mostrar que isso existe. Porque tem muitos diretores, muitas pessoas que nem sabem que isso é possível ainda. Então, tem que entender alguma coisa de como fazer isso para mostrar que isso existe, que nós temos a ferramenta. Perguntas sobre essa tecnologia, essa ferramenta? Alguém já tinha ouvido falar disso antes, do Unreal? Capture, acho que já está mais dentro do nosso conhecimento, né? Mas é isso. Legal. Beleza? Obrigado, gente, pela oportunidade aí. Valeu. Japa. Valeu, Lê. Eu acredito que a minha equipe tem um pouco de dificuldade de estimar a quantidade de técnico, quantidade de auxiliar para a gente fazer a montagem de um evento. Qual que é a sua sugestão para a gente conseguir montar uma escala mais correta da equipe de luz que vai trabalhar e que evite que a gente tenha que acrescentar técnicos mais próximo da nossa entrega? O que eu vejo muito aqui, que a gente não tem mais, é técnico auxiliar, tá? Quando desce um orçamento lá, um aprovado com técnico auxiliar, isso já gera o primeiro embate, assim, porque nossos técnicos hoje a gente só tem técnicos nível 1, a princípio. O time, para mim, correto é no mínimo 6 pessoas. Um trabalho de médio porte, 6 pessoas. 6 técnicos, na verdade, né? Então, um ponto aí. Quando que ele é um trabalho de médio porte? Como que a gente pode definir pequeno, médio e grande aqui para a nossa realidade Maxi? Esse daqui é um trabalho de médio porte, é esse. Então não é relacionado ao público, né? Esse é um trabalho de médio porte. Para montar esse setup, qual que é a equipe que você alocaria para montar isso? Aqui a gente monta em 4. Às vezes em 2, né? Porque o Rangel fica bravo. Mas aqui a gente está montando sempre em 4.
4 pessoas. Por conta que a gente também não tem muito aparelho para afinar, tá? A gente não tem afinação, então temos o Move Light ali, que o Rangel, a hora que o Léo apareceu ali, ele já fez a cena do Léo, então 4 pessoas vai perfeito. Tá todo mundo montando a equipe direitinho, né? Porque é difícil, né? A gente estimar uma equipe, chega no dia do evento, tem que dobrar a equipe, e essa é uma dor que, pelo menos, eu tenho dentro da minha área, né? Acho que essa dor é nossa também, porque vai depender em tempo de ensaio, porque assim, parece que todo evento que a gente chega hoje, a gente chega atrasado. O cliente ele não quer pagar o espaço, né? A gente já chega atrasado, então vai depender muito da quantidade do TIM, que acho que é uma coisa que a gente trabalha pouco aqui na Max, mas quando a gente pega um TIM, a gente consegue sinalizar e entender uma equipe melhor. Porque a gente tem o tempos e movimentos, então a gente sabe o que a gente tem que entregar, o período e se a gente está atrasado ou não. Isso ajudaria muito. Eu acho que a equipe de produção agora vai nos auxiliar e vai matar, vai sanar essa dúvida logo. Para que o último dia de montagem não seja o primeiro dia de ensaio, né? Isso aí. O problema do TM, igual o Tô tá falando, é que para a gente elaborar o orçamento, eu já preciso considerar a quantidade de técnico para saber o valor que eu vou cobrar. E para eu fazer o orçamento, não tem TM. Não, mas se você colocar lá 8 técnicos, por exemplo, como que eu vou dimensionar isso daí para baseado em refletores, vai? Uns 100 refletores? Então, isso que talvez a gente vou ter que fazer esse penso aí para passar para vocês uma quantidade, porque aí a gente nem pensa, porque você não consegue nem imaginar box, né? Mas refletor então a gente estimar isso mais ou menos. Eu trabalhei fica como dever de casa. Eles tinham um cálculo assim, né? O técnico por chão faz 22 aparelhos na diária e no alto 14. Então, mais ou menos, você tinha um padrão ali pela quantidade de aparelho quando os técnicos iam. Tá bom, fica como dever aí, eu vou passar isso para vocês. Ô, Leo, uma dúvida. A gente sabe que a Maxi tem pouca quantidade de box. Existe um penso sobre isso, do tipo, quantos metros eu calculo e até com relação à equipe disso, né? Porque a gente sabe que nossa equipe hoje, a grande maioria, quem coloca a mão no box é a Luz. Então, sempre fico na dúvida, considero a equipe do Peterson ou considero que os nossos técnicos vão fazer esse grid? Olha, Amanda, para ser bem sincero, acho que a gente tem que olhar o projeto em si primeiro. Porque quando eu entendo que quando eu entro com a equipe do Peterson, posso até diminuir técnico. Porque eu sei que tem um custo, né? Então, isso daí eu consigo diminuir a equipe técnica, porque é lógico, a box, assim, como de lei, ele é da Luz. Independente se é para usar no painel ou não. Então, por exemplo, se eu vou montar um box para o painel, automaticamente eu tenho que entrar com mais técnico. Isso vai vir no custo da Luz. Então, se a gente vai ter que... É o projeto em si, para a gente estudar e pensar nisso. Porque o que eu estou passando para o Peterson a partir de agora, a gente teve alguns problemas, acho que foi Mary Kay, por conta de higiene, que chegou atrasada e tudo mais, e ele foi embora, né? E a gente acabou montando. Então, tudo que eu estou fechando com o Peterson a partir de agora, eu estou colocando a obrigação dele montar e me entregar em tal horário. Então, aí ele coloca quantas pessoas ele quiser. Eu não quero contratar mais nada relacionado a pessoas. Teve um caso que por conta de higiene e tudo mais, a gente até discutiu pessoas, que foi um trabalho do André, mas ele tinha que entregar o box, e 6 da manhã ele tinha que entregar o box para a gente. Esse é o penso, eu acho que é isso que a gente tem que fazer com ele, nunca baseado em horário. Ele tem que entregar o trabalho, igual a gente. Pronto? Eu tenho mais uma pergunta. A gente vai colocar aqui na tela. Mas antes disso, eu queria só reforçar uma coisa. Por que a gente precisaria de 4 pessoas para montar aqui? Seria um operando o console, um sistema e 2 montando? A ideia é mais ou menos essa? Não, todos eles aqui, no caso, montaria, né? Mas eu teria um técnico para mesa, um para sistema e 2 montando, mas no geral todo mundo monta. Aí vamos pensar, a gente dobrou esse evento em termos de quantidade. Quem está na mesa continua na mesa, quem está no sistema continua no sistema. Você dobra, talvez, de 2 para 4, de 4 para 8, para continuar essa montagem.
O técnico de sistema e mesa a gente nunca troca, tá? Ele fica no evento, se tiver que ficar lá até 3 da manhã, infelizmente ele vai ficar lá. Porque não tem como a gente fazer um ensaio com o técnico e na hora do evento trazer outro. A segunda pergunta que eu tenho é, a gente pode usar... Perfeito, essas duas telas. Aqui na da direita, a minha direita, tá? Essa amarela aqui, a gente tem várias layers, né? Eu percebo que a gente tem as laterais, a gente tem o fundo, a gente tem algo no meio e algo de front, né? Como que você faz... Vamos supor que a gente tivesse um projeto e você tivesse que pensar com aquela função de light designer que a gente falou. Como é que a gente poderia espalhar a iluminação aí? O que você leva em consideração como cabeça de light designer para iluminar esse espaço? O que você precisa preencher? Que quesito você pensa? Eu não trabalho muito com referências, assim, por exemplo. Isso aí está pronto, né? Uhum. Eu vejo ali que tem muita coisa. O box está voando, não tem como a gente montar isso. Mas eu, como light designer, no meu mundo hoje, provavelmente eu mudaria tudo isso daí e faria de uma forma diferente, porque o painel não está casando, o piso está estranho, a forma... Esse é um projeto que eu diria bem arrojado, né? Mas eu não curto muito isso, não. Aqui na esquerda, na nossa esquerda, tem um outro projeto um pouquinho mais simples. E o que você pode dizer para a gente em questão de fundo, meio, front? É isso que se pensa geralmente? Como que... Isso daí é um palco de um show, né? Uhum. Com certeza, por conta dos elipsos ali, que é para fazer... Esse é Ana Castela. Uhum. Os elipsos ali, eles estão para fazer banda, para fazer a luz da banda, para ser focado. A par LED é para fazer os efeitos, né? Para a gente ter uma cor na banda. Os movies de contra, eles estão meio que para fazer um desenho para a gente ter uma layer de fundo, meio e frente, por isso que está centralizado, depois lateral, depois centralizado e depois chão. A nossa luz de frente, ele colocou os auras, que está no... Como está bem a pino, ele colocou na frente, ali na linha dos elipses, e na lateral, para ele ganhar um pouquinho mais de profundidade, para ter uma luz mais na frente, porque a luz ali onde está os auras que está ali no elipso vão fazer a parte da banda lá do fundo, complemento, e a frente vai fazer a Ana Castela e tudo mais. Então você está pensando na profundidade das coisas, iluminando cada uma delas. Cada uma delas. Esse eu penso para uma luz de um show em si. E se a gente quiser iluminar público, você pode... Tem alguma coisa? Público ali, ele vai para a base do show mesmo, que é os Brute ali, ó. Brute. 4 lâmpadas, porradona de luz e vamos que vamos. Uhum. Eu deixei esses dois cenários só pra gente ver isso, né? Que a gente pode fazer uma banda, que é super pequenininha, mas ali também não deixa de ser uma banda, né? Quando a gente olha aquele cenário ali, Mas ali é um show grande, né? Um show grande, Ali é um show grande. Só pra gente mais ou menos estruturar, né? Temos mais perguntas da nossa plateia? Em questão de documentação, rider, light designer, operação. Gente, é isso, assim. Temos o Leandro hoje e sempre, mas principalmente hoje, né? Documentação é mais o Paulo, é mais projeto, né? A gente trabalha juntos. Temos algumas diferenças em relação ao projeto, a forma, porque hoje eu vejo tudo na Max está muito engessado. A gente não consegue ter algo relacionado à luz, mas com um olhar mais sensível, com um olhar, sabe, com aquele carinho. Hoje eu não consigo fazer isso. E não tenho tempo para fazer isso. Por isso que é o lance do light design, que eu acho que a gente tem que focar nisso. Se vir um light design de fora, não tem problema, não vejo relação nenhuma em questão de trabalhar junto, acho até bom, porque ver outros trabalhos, ver outras pessoas, isso agrega muito. A gente tem a Lightroom lá em cima, né? Aquela sala, na verdade, ela nunca ficou pronta, ou se ficou, ela foi desmontada muitas vezes. O Basalha aprovou com o Zé da gente deixar aquela sala fixa. Então, uma coisa muito legal é que daqui para frente, a gente já começou a desmontar ela, o Tonho pintou, a gente vai colocar LED em volta dela, então ela vai ser aquela sala assim que ela está pronta para esse nível de encantamento do Unreal num espaço pequeno.
E a ideia é colocar um sofazinho, umas cadeiras, 3 mesas e um espaço até para a gente poder trabalhar ali. E quando a gente for trabalhar com luz, tô com Caption, tô com Unreal, a gente vá para aquela sala. Eu vejo muito que a gente não tem hoje esse espaço de criação, de light design. E talvez é isso, foi falta de não ter projetos ali para fazer, ou enfim, tinha o Júlio, né, naquela sala que trabalhou muito tempo ali fazendo projetos, mas talvez não projetos nossos, aí por isso que acabou sendo desmontado. Mas acho que muito legal ter aquela sala como um espaço para testar luz, para testar projeto, para criar projeto. É uma sala pronta para isso, ela é mais escurinha, ela tem monitores de referência, então são 2 monitores grandes que vão ficar presos na parede. O Zé está comprando consoles para ficarem fixas ali. A gente está pensando até em passar cabo de aço nelas. Vai que você quer tirar elas de lá. Mas acho que é uma coisa que falta, assim, pra gente poder brincar mesmo com as ferramentas, né? A gente tem que trazer, porque a gente vai ficar baseado naquela questão da correria e sempre falando, não, a gente vai ter projetos que a gente vai conseguir colocar ali dentro. Então temos que investir, temos que correr atrás disso, buscar formas de usar isso, de vender isso. A gente fez um evento de XP também, provavelmente XP, teve um outro que foi da Amanda. Qual que foi que a gente fez lá no Tauá? Localiza, que o Pelé queria que a gente mandasse um técnico lá para atender tudo, para ficar 2 dias, para ele gerar conteúdo para o cliente dele. E a gente estava com a sala aqui. E ele queria que a gente pagasse o técnico. Só isso, né? E a gente com espaço, né, aqui, com tudo aqui. Eu queria aproveitar, eu não sei se já fez essa pergunta, que eu tive que sair para fazer um call, mas quando a gente tem timecode, existe uma lista de equipamentos que a gente tem que adicionar que não é padrão, correto? Correto. Timecode, a gente vai sempre precisar de um software, né, que a gente usa muito o Reaper, um notebook, temos que ter uma placa de áudio para gerar, para conectar, fazer essa conexão com a mesa de som. O Reaper, o timecode em si, a gente tem que estudar isso, porque isso tem um valor e pode gerar um problema muito grande para a gente. Porque se a gente pegar um áudio 5.1 e jogar numa placa, jogar no Reaper e comprimir esse áudio, a gente vai ter problema. Então, isso acho que não é uma solução da gente, qualquer um falar, vamos fazer um timecode e tá valendo. Ele tem um custo e a gente pode, se a gente não fizer bem feito, a gente vai ter um problema muito grande em relação a isso. Eu acho que a gente estruturou uma tabela, alguma coisa, não sei como ficou isso. Mas assim, até o técnico a gente tem que pagar ele de uma forma diferente e trazer ele para a Max para ele programar isso, tá? O principal ponto do timecode também é em relação à base que a gente tem, né? Que geralmente o timecode ele vai em cima de uma base de áudio ou de algum disparo que a gente tem na técnica, né? Não sei se tudo aí também é timecode, tá? Eu peguei uma imagem na internet, mas é isso. Pelo que eu entendo, no timecode a gente tem uma base de áudio e a gente pontua os kills ali, pontua algumas cenas e vai trabalhando iluminação e imagem em cima disso. É por aí que a gente começa o timecode? O timecode tem alguém que dá o play, né? Por exemplo, numa banda é sempre o maestro. Ele dá play e automaticamente vai vídeo, luz e tudo mais. No nosso caso de evento, a maioria das vezes é um DJ, tá? DJ ou alguém, um técnico que a gente coloca. O ideal é que a gente tenha um cara para cuidar do Reaper em si, para dar esse play. O técnico de luz cuidar só da mesa de luz, do vídeo, cuidar só da parte do vídeo. E esse cara só para ficar soltando essas trilhas. Então, provavelmente, a gente tem que adicionar um técnico, porque o mercado paga um cachê diferente para quem programa timecode. Programar um timecode é chato, né? Demora. Quem for detalhista, eu mesmo, eu fiz um evento que foi do Chevrolet, foi um evento de 40 minutos, eu fiquei 3 dias programando, porque cada carro saía de uma posição, a gente tinha um lançamento de 5 carros, ele saía, dava o 360, subia no palco, eu apertava um botão para girar o palco e a gente teve que colocar esse tempo do giro do palco baseado no tempo numa programação da mesa, mas eu não podia colocar isso no timecode. Então, eu tinha que, na hora que o carro chegava, alguém me dava deixa, pum, o carro rodava e depois a saída de timecode. Então, foi tudo isso, esse tempo todo, para um evento de 40 minutos.
Quantos dias para 40 minutos? Eu programei 3 dias. E de ensaio foram mais 3, porque o ensaio do carro era exaustivo e tudo mais, até o pessoal pegar todas as deixas. E mais um dia de ensaio com o cliente. Foi tipo uma semana para um evento de 40 minutos. Com tudo conectado, interconectado, né? Tudo como a Amanda conectado. falou, né? Softwares e link, né? Tudo conectado. Uhum. Eu queria fazer mais uma. Eu tô cheio de perguntas, porque a luz é um mundo novo para mim, tá? É a última das coisas que eu aprendi e é isso. Acho que é a realidade para muita gente. Na tua posição hoje, o que você diria que são os principais erros ou os principais pontos a revisar de projetos ou orçamentos vindo do comercial? Então, o que o comercial mais erra hoje que a gente precisaria parar de errar, ou ideias que a gente tem que a gente precisaria parar de ter, ou, enfim, o que é que você vê para que a gente tenha uma melhor integração entre os projetos que chegam e um light designer ou um coordenador de luz hoje? Tá me complicando, mas Calma, não é. Eu vejo o atendimento como o coração da empresa, tá? Não estou puxando o saco de vocês, não, mas eu imagino isso. Porque eu entendo o sofrimento para vender, eu entendo que vocês têm que enxugar um custo e tudo mais. Mas o que eu acho que seria o ideal é, depois que a gente enxugou esse custo, a gente trabalhar melhor os equipamentos aqui, a gente conseguir tentar alternar. Porque se você vendeu a Ferrari, mas o seu cliente quer um monte de luz, eu posso tirar um Wash A600 e colocar um Fresnel. Eu sou foto. Para mim, uma foto, cara, hoje uma foto bem tirada num post do Instagram, ele vai nos gerar muita coisa. Mas um movie em si, um facho do movie, eu não vejo tanta necessidade. Se a gente tem que colocar automaticamente, posicionar ele no lugar. Mas então, o comercial em si, para mim, eu não vejo nada de errado. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que conversar mais, porque as alterações, para mim, ela é diária. Você está o tempo todo, vocês estão bombardeando lá, preciso. Eu acho que tem que entender que vocês vão vender, o mundo ideal para mim seria, vocês vendem, desce para a gente, beleza, vai atrás de outro. Agora ele é nosso. Esse evento não é mais seu, agora ele é nosso. É um filho. Agora eu quero inverter a pergunta, posso? Ele falou que ele se complicou. Na visão de vocês, comercial, qual é a principal demanda que a gente tem hoje, os principais erros que a gente tem hoje nesse relacionamento? E, claro, a gente está com o coordenador de luz, mas representando hoje todo o nosso time de operações, né? Para que a gente possa vender melhor e fazer uma entrega melhor. Ideias, tá? Fiquem à vontade. Hoje é o estoque versus o que a gente vendeu. A gente vendeu, alguém já vendeu também, e outro já vendeu, e outro vendeu. E aí a dificuldade nossa é saber se aquele equipamento que vendeu vai entregar ou se vai sublocar. Se for sublocar, cai margem e cai tudo. Talvez com o Flow agora a gente consegue ter uma visão maior e melhor sobre isso. Mas Quando eu comecei, uma das dores nossa é essa. Quando eu comecei aqui, eu demorei quase um mês para entender o fluxo do Flow. O fluxo do Flow e o que o Buba fazia. Eu falei, não é possível, cara. Que ele tem que ficar correndo atrás e sempre trabalhando, sabe? Sob toda hora apertado, até que depois eu desisti. Porque eu acho que se você vendeu, tá lá, já era. Não tem que parecer mais para ninguém. Ou a gente trocar uma ideia para ver, ó, vai ser locado ou não vai, como que a gente vai trabalhar isso. Qual equipamento que a gente pode trocar? O que a gente pode colocar no lugar? Então, acho que a gente precisa de um sistema melhor, mais rápido, né, mais assertivo. Porque a gente hoje, eu vejo que o mundo todo está indo para a inteligência, para a evolução, e a gente está indo pelo contrário, a gente é mais pessoas. A gente precisa sempre estar mais pessoas. Mais alguma... Vai. Eu acho que não é uma dor, tá? E na luz, na verdade, eu queria usar como referência. Eu sinto que quem vai montar, geralmente, não tem toda a informação que precisa ter para entregar o evento. E aí eu vou usar a luz como referência, não como falta disso, mas como exemplo de como eu gostaria que os outros setores fossem, porque eu sei que o Janilson vem aqui, estuda o caso, entende do evento e repassa isso para todo mundo que está em campo. Como que vocês fazem isso? Qual é
a teoria que vocês colocam em prática e que funciona. Isso foi uma das primeiras coisas que eu quis mudar, porque, assim, a Max contrata um produtor, o produtor lá está mais vendido que a gente estava. Então, estava todo mundo perdido. Então, quando eu entrei aqui, eu falei, não, cara, eu preciso, lógico, projeto e ter uma reunião com o time, pelo menos com o técnico líder, para passar o trabalho, pelo menos para entender o que ele está tendo, qual que vai ser o desafio. Então, eu tento fazer isso meio... Todo evento, eu tento fazer isso, eu tento chamar alguém aqui. Quando é um evento bem grande, importante, eu tento, pelo menos a gente não tem um projeto pronto, mas a gente já tem uma ideia. Vem aqui para a gente conversar, ou vamos marcar uma reunião, não sei. Mas essa é a ideia, tá, Amanda? E quando tiver os produtores, eu acho que a gente tem que abastecer eles também. Porque quanto mais informação, melhor. Não para todos os times, todo mundo em geral, tá? E, de uma forma geral, talvez até reforçar o briefing, né? Você recebeu o briefing foi aprovado, o projeto foi aprovado. O briefing está também à disposição dos técnicos que quiserem ler o mapa da montagem e o briefing escrito. Ali deve ter muita informação que seja relevante, né? Hoje a gente tinha foi até a ideia do Buba. A gente montou um grupo de luz que, assim, lá a gente gerou a lista e projeto, a gente manda lá. E ninguém consegue enviar mensagem, nada. Ele é travado, ele só recebe a mensagem. Então, automaticamente, ele vai ver a lista de material, ele vai ver o projeto. Ah, mas por que isso? Por que ele tem que ver a lista de material? Porque quando a gente vai desmontar, às vezes eu já estou com o Genilson em outro trabalho. Então, alguém tem que ter essa lista. Alguém tem que saber, olhar e falar, está faltando alguma coisa. Para a gente não tentar perder nada, porque a gente está perdendo muita coisa, muito material. Então, isso foi... A gente está desenvolvendo, é lógico, melhoras sempre. E conto com a ajuda, o apoio de vocês. O time de gestão e pessoas, eles vêm e conversam com a gente para falar o que o time está curtindo, não está curtindo. Esse feedback que eles dão para a gente, o de vocês também é super importante. A gente tentou implementar, até a gente fez em Mary Kay e Unilever também um book do evento, que é o que as agências entregam para a gente. E aí o que eu senti em loco é que ninguém nem leu. Então... Não vai ler. Não sei se não é prático para eles, entendeu? Alguém vai ver a sua fotinha lá, vai ser interessante. Mas a maioria não vai ver, Amanda. O book em si, lá, o projeto e tudo mais, eles vão abrir lá na hora. Tá bom. Mas daria para mandar nesse grupo junto com esses documentos? Ou seja, estar disponível para quem quiser ver? Eu acho que eu não gostaria de mandar, porque isso dali é só técnica, né? Então, é só o projeto mesmo, é pouca informação naquele grupo. Quer dizer, não é pouca, né? Na verdade, é só o que eles precisam, é isso. Dentro do social, Lê, a gente tem algo que chama briefing do evento. Porque a gente faz uma passagem de bastão para a área técnica que, da mesma forma que o corporativo, não tem acesso ao cliente. E nesse briefing a gente coloca assim, cliente sensível, assessora não queria que fechasse com a Showtime. Então, assim, a gente coloca coisas que não são técnicas, mas são coisas que a produção precisa saber. Se você achar que faz sentido, a gente pode estender isso para o corporativo. Faz muito sentido, é aquilo que eu falei, saber quem é o diretor técnico, diretor artístico. E combinados também. O cliente não quer a cor verde no Parled. Aí você vai chegar no ensaio, que cor que você vai pôr? Já falei para o Tonani, né? Então, acaba ficando repetitivo. Tem alguém que é produtor técnico aqui? Eu vou ficar devendo para vocês alguma solução do nosso tubo LED, tá? Eu pretendo montar isso aqui, eu vou tentar trazer alguém de programação, que vai ser um cara eu esqueci o nome do software, mas vai vir. Eu não quero linkado isso com luz, tá? Matrix, isso aí. Vai vir um cara de Matrix, eu quero ele aqui. Porque no Matrix a gente consegue simular muito mais fácil a questão do vídeo, cor e tudo mais. Os motores, sobe e desce. Então, eu preciso montar aqui no estúdio, aqui em algum momento, todas as nossas opções de motores, de tubo e o que a gente consegue fazer. Porque isso vende muito, a gente não vende por corporativo, no social vendemos, mas acho que nem eu sei o que a gente tem aqui, as opções. A gente pode fazer um showroom e chamar clientes de social também, porque isso é incrível, cara. O dia que você for fazer essa montagem, você me avisa que a gente transforma isso num evento. Não, nós temos que fazer isso, tá? Tanto para o pessoal de casa, produtores e tudo mais. E a Amanda, para variar, sempre a Amanda, né? Ela me pediu uns vídeos, algumas coisas, eu estou devendo também. Essa
é a foto que a gente deseja no final, tá, entendeu? Todo mundo feliz, independente do tamanho da roubada, mas é a interação que eu quero, a interação que eu desejo. Pedir para vocês, assim, não é porque eu até esses dias estava lá como técnico e tudo mais, porque eu também não sei o dia de amanhã, mas, assim, o nosso time de técnicos aqui da Max, não só de luz, mas todos, tá? Eles precisam ter nomes, precisam ser reconhecidos, a gente precisa vender isso melhor. Eles são muito carentes desse carinho, sabe? Um abraço, pegar na mão, conhecer, então a gente precisa valorizar. Eu digo isso não só aqui, tá? Mas pessoal do Almox, porque esses caras dão a vida para entregar um evento, porque assim, ó, é muito interessante, é gratificante tocar o sino lá em cima, beleza, bater uma meta, vamos que vamos. Mas os caras aqui embaixo, eles ralam, sei que todo mundo sabe disso, mas a gente precisa reconhecer e de vez em quando ir ali dar um afago, uma bala, um bombom, porque sem esse time a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente pode ter o melhor equipamento, temos pessoas envolvidas, temos um atendimento que vai lá, batalha, luta para o caralho, para poder vender um trabalho. E era uma coisa que eu escutava muito, por exemplo, de dono de agência, que quando ele chegava assim, falava, pô, vendi um evento de 3 milhões, passei para Max. Qual que é a dor desse cara? A hora que ele chega na house, ele não conhece ninguém. Como que ele sabe que isso vai dar certo? Como que ele sabe que vai funcionar? 6 meses para vender um projeto, para entregar, e na hora de um vídeo vai dar errado. Então, assim, os caras vão virar à noite, os caras vão comprar essa venda, vai trazer para a gente, isso é nosso. Então a gente tem que agradecer de vez em quando e falar obrigado, valeu pelo esforço, valeu pelo passar o sábado, domingo aqui, tá bom? Eu conto com vocês para isso. Eu adoraria que, porque eu fico escutando, o pessoal às vezes tem um choro, tá? Tem um choro e não só de luz, é toda a equipe, a Max toda, desde o motorista, todo mundo. A gente tem que valorizar esse pessoal, porque sem esse pessoal a gente não vai chegar em lugar nenhum. Faz muito sentido isso que você falou, Lê. Inclusive, quando a gente estava desenhando a luz para esse evento do Pedro Sampaio, do Livinho, esses 15 anos que a gente está subindo agora, eu vi que tinha um iluminador trabalhando lá na sala de Lightroom, que era o Thiago Bittencourt. Cara, eu fiz questão de chamar a equipe de marketing e falar, filme esse momento, porque assim, a gente trabalha muito tempo de antecedência para poder entregar uma programação dessas. Então eu falei, vamos registrar esse momento, só que foi uma passada de corredor minha que gerou esse momento. Então. Não pode ser assim, né? Então, você pode ver, o brilho no olhar dele muda na hora, porque o cara se sente reconhecido. Isso é interessante, isso é bom. Pô. E a visão do cliente, o que você falou, faz muito sentido. Eu até posso ver com o time de marketing se a gente consegue ter essa agilidade, mas imagina o cliente recebendo um PDF com uma arte, com as bolinhas de quem vai trabalhar. Cara, esse aqui é o Thiago, esse aqui é o Will, esse aqui é o Braga, esse vai cuidar de não sei o quê. Assim, eu gostaria muito de poder entregar isso para todos os eventos. Não sei se a gente vai ter essa agilidade, mas seria muito incrível o cliente ver o rostinho de tantas pessoas que estão trabalhando, porque às vezes quem aparece é só o atendimento, é só o comercial, é só o produtor, mas tem uma galera por trás para fazer isso acontecer. Tinha uma empresa que eu trabalhava e tinha um cara que era do atendimento lá, não vou nem falar o nome dele, mas às vezes a gente ia numa agência, numa reunião, e você tinha que o brilho no olhar dele de falando da equipe, porque ele vende isso. Não é só vender o equipamento, você tem que vender a equipe. Porque, vai mudar, ele vai sentir essa confiança. A hora que ele chegar no evento, o Tonani falou que o Thiago, se tiver que ficar aqui 2 noites sem ir embora, ele vai ficar. Para entregar esse evento. Então a gente tem que dar nome a esse pessoal. Quando vocês forem numa agência, vende os caras, vende a Max, vende os técnicos, vende o Rangel, todo mundo, mano. Equipe de vídeo, Braga, todo mundo. Vai lá e fala o nome dos caras para o pessoal quando chegar no evento, chegar na house e falar, você que é o Rangel, você que é o Braga, escutei muito bem, o pessoal vendeu você. Então ele faz parte do processo, ele faz parte do evento. Obrigado pela participação. Valeu, gente. Obrigado. Leandro. Valeu. Eu escrevi na avaliação que eu queria ver seu bigode.